Você está silenciando suas próprias orações sem saber. Existe um princípio na palavra de Deus que a maioria dos cristãos desconhece completamente. E por causa dessa ignorância, eles estão dando ao inimigo acesso legal a áreas da vida que deveriam estar protegidas. Você ora. Você jejua. Você busca a Deus com sinceridade. Mas há algo que você faz com a sua boca que está cancelando o poder das suas orações. E nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que é. Porque Deus disse claramente na sua palavra: existem 5 coisas que você nunca, jamais, deve contar a ninguém. E quando você entender quais são essas 5 coisas, tudo vai mudar. Sua vida de oração vai ganhar uma dimensão de poder que você nunca experimentou. Suas bênçãos vão parar de ser bloqueadas. E o inimigo vai perder o acesso que ele tem tido através da sua própria boca. Então preste muita atenção, porque o que você está prestes a descobrir não é ensinado na maioria das igrejas, mas está claramente revelado nas Escrituras. Vamos começar com o fundamento bíblico disso. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olhe bem para essa palavra, secreto. A palavra grega aqui é kryptos, significa oculto, escondido, guardado longe de olhos públicos. É a mesma raiz da palavra cripta. Um lugar fechado onde coisas preciosas são protegidas. Jesus não estava apenas dando uma sugestão sobre onde orar. Ele estava revelando um princípio espiritual profundo. Existe poder no secreto. Existe proteção no oculto. Existe multiplicação naquilo que não é exposto. E isso vai contra tudo que a cultura religiosa moderna ensina. Hoje você é incentivado a postar cada oração, a transmitir cada jejum, a anunciar cada movimento de Deus na sua vida. As redes sociais se tornaram um palco de espiritualidade performática. Mas Jesus disse exatamente o oposto. Ele disse que quando você ora, deve fechar a porta. Quando você jejua, não deve fazer cara de sofrimento para que as pessoas vejam. Quando você dá, sua mão esquerda não deve saber o que a direita faz. Por quê? Porque tudo que é exposto antes do tempo perde poder. Tudo que é anunciado prematuramente se torna vulnerável. E tudo que você conta indiscriminadamente dá ao inimigo informação estratégica para te atacar. E aqui está a verdade chocante que poucos pastores têm coragem de pregar. O diabo usa a sua própria boca para roubar as suas bênçãos. Provérbios 29, versículo 11, declara: O tolo derrama todo o seu espírito, mas o sábio o guarda. Derrama. Essa palavra em hebraico significa expor sem controle, vazar sem discernimento, revelar sem sabedoria. O tolo conta tudo. O sábio guarda as coisas preciosas. E agora vamos entrar nas 5 coisas específicas que Deus disse para você nunca contar a ninguém. Preste atenção porque cada uma delas tem um fundamento bíblico claro. E cada uma delas pode estar custando a sua vitória espiritual neste momento. A primeira coisa que você nunca deve contar: suas visões e sonhos proféticos. Você lembra da história de José? Gênesis 37. José teve sonhos proféticos claros sobre o seu destino. Deus lhe revelou que ele governaria, que seus irmãos se curvariam diante dele, que ele seria levantado a uma posição de autoridade. E o que José fez? Ele contou. Ele reuniu os irmãos e disse: Ouçam o sonho que tive. E qual foi o resultado? Seus próprios irmãos o odiaram. Conspiraram contra ele. Jogaram-no em uma cisterna. Venderam-no como escravo. O sonho era de Deus. A visão era verdadeira. O destino era real. Mas a exposição prematura quase o matou. Por quê? Porque quando você revela o seu destino antes do tempo, você desperta inveja em pessoas que não estão preparadas para celebrar a sua promoção. A Bíblia diz em Gênesis 37, versículo 11: Seus irmãos tinham inveja dele. Eles não tinham inveja antes do sonho ser contado. A inveja foi despertada pela exposição. E aqui está o princípio.
Nem todo mundo está pronto para saber o que Deus falou com você. Existe diferença entre testemunho e exposição prematura. Testemunho é contar o que Deus já fez. Exposição prematura é contar o que Deus ainda vai fazer. Testemunho glorifica a Deus no passado. Exposição prematura cria alvo no seu futuro. Quando Deus te dá uma visão, uma palavra profética, um sonho sobre o seu destino, guarde, medite, ore. Deixe aquilo crescer no secreto do seu coração. Não saia contando para todo mundo na igreja. Não poste nas redes sociais. Não transforme revelação em conversa de corredor. Porque o inimigo está ouvindo. E pessoas que você acha que são amigas podem estar sendo usadas como irmãos de José foram. Maria, a mãe de Jesus, entendeu isso perfeitamente. Quando os anjos apareceram. Quando os pastores vieram adorar. Quando coisas sobrenaturais aconteceram ao redor do nascimento de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 2, versículo 19. Maria guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Ela guardou. Ela não saiu contando. Ela protegeu a revelação no secreto até o tempo certo de manifestação. E você precisa fazer o mesmo. A segunda coisa que você nunca deve contar: seus planos e projetos futuros. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 16, diz: Eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olhe o que Tiago está dizendo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, por que você está anunciando planos como se tivesse controle total? Existe arrogância espiritual em contar todos os seus projetos antes de executá-los. E existe perigo estratégico nisso também. Pense comigo. Se você é um general no campo de batalha, você anuncia seu plano de ataque antes de executá-lo? Você manda um comunicado para o inimigo dizendo: amanhã à noite vamos atacar pelo flanco esquerdo? Claro que não. Isso seria suicídio militar. Mas é exatamente isso que muitos cristãos fazem no campo espiritual. Eles contam todos os planos, revelam todas as estratégias, anunciam cada movimento antes de fazê-lo. E o inimigo usa essa informação para preparar emboscadas. E.W. Kenyon escreveu algo poderoso sobre isso. Ele disse: o coração que guarda seu tesouro em secreto é o coração que vê manifestação. Mas o coração que expõe tudo prematuramente é o coração que vive em frustração. Existe sabedoria em fazer as coisas primeiro e contar depois. Existe proteção em executar no secreto e testemunhar no público apenas quando está consumado. Você quer abrir um negócio? Trabalhe em silêncio. Planeje com Deus. Execute com sabedoria. E quando estiver estabelecido, aí sim você testemunha. Você quer mudar de cidade? Busque a Deus. Tome a decisão. Faça a mudança. E depois você conta. Você tem um projeto de vida, um sonho, um plano que Deus colocou no seu coração. Guarde. Proteja. Não fique anunciando para todo mundo. Porque cada vez que você anuncia algo que ainda não aconteceu, você dá ao inimigo tempo para organizar resistência. Neemias entendeu esse princípio perfeitamente. Quando Deus colocou no coração dele reconstruir os muros de Jerusalém, ele não saiu contando. Ele viajou em silêncio. Inspecionou os muros à noite quando ninguém via. Planejou tudo em secreto. E só quando estava pronto para executar é que ele revelou o plano. Neemias 2, versículo 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que eu fazia. Porque até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Ele guardou. Ele protegeu a estratégia. E por causa disso, o muro foi reconstruído em 52 dias contra todas as probabilidades. Se ele tivesse contado antes, os inimigos teriam se organizado melhor. A resistência teria sido maior.
O projeto poderia ter fracassado. O mesmo princípio se aplica à sua vida. Agora vamos para a terceira coisa que você nunca deve contar. E esta aqui é crucial. Nunca conte suas lutas e tentações específicas para qualquer pessoa. Espere. Antes que você diga, mas a Bíblia não diz para confessarmos uns aos outros? Sim, diz. Tiago 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Mas veja o contexto. Essa confissão é para anciãos espirituais maduros. É para pessoas que têm autoridade para orar pela sua cura. Não é para qualquer um. Não é para todo mundo. E não é para ser feito indiscriminadamente. Porque aqui está a verdade. Quando você compartilha suas fraquezas com pessoas erradas, você não recebe libertação. Você recebe julgamento, fofoca e às vezes até feitiçaria disfarçada de oração. Deixe eu ser muito claro aqui. Se você está lutando com uma tentação específica, com um pecado recorrente, com uma área de fraqueza, você precisa de ajuda. Mas essa ajuda precisa vir de alguém que tenha vitória naquela área. Alguém que tenha maturidade espiritual. Alguém que você confia que vai interceder e não fofocar. Não é para você postar nas redes sociais. Não é para você contar no grupo de oração onde tem 40 pessoas que você mal conhece. Não é para você transformar sua luta em assunto público. Por quê? Porque sua boca pode criar portais espirituais. Toda vez que você confessa fraqueza indiscriminadamente, você está dando permissão legal para aquela fraqueza permanecer. Toda vez que você diz, eu sempre caio nisso. Eu nunca consigo vencer isso. Eu sou assim mesmo. Você está decretando derrota sobre sua própria vida. E o inimigo usa suas próprias palavras como correntes. Provérbios 18, 21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Sua língua tem poder criativo. E quando você usa sua língua para confessar derrota repetidamente, você está criando a realidade da derrota. Existe diferença entre buscar ajuda com sabedoria e expor fraqueza sem discernimento. Se você precisa de libertação, busque um líder espiritual maduro, em privado, em secreto, com sabedoria. Mas não transforme sua luta em testemunho antes da vitória. Não fique contando para todo mundo. Eu luto com isso. Eu sofro com aquilo. Eu sou fraco nisso. Porque cada vez que você diz isso, você fortalece a identidade de derrota em vez de construir a identidade de vitória. E aqui está algo que vai mexer com muita gente. A quarta coisa que você nunca deve contar: suas bênçãos e conquistas recentes. Agora você pode estar pensando, mas eu preciso dar testemunho do que Deus fez. Existe diferença entre testemunho que glorifica a Deus e exibição que desperta inveja. Existe diferença entre gratidão expressa no lugar certo e ostentação disfarçada de espiritualidade. A Bíblia nos dá um exemplo claro disso. Segundo Reis, capítulo 20. O rei Ezequias foi curado de uma doença terminal. Deus adicionou 15 anos à sua vida. Ele recebeu um milagre tremendo. E então vieram enviados de Babilônia para visitá-lo. E o que Ezequias fez? Versículo 13. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Ele mostrou tudo. Expôs todas as suas riquezas. Revelou todos os seus tesouros. E qual foi a consequência? O profeta Isaías veio até ele e disse: virão dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia, nada ficará. A exposição das bênçãos criou um alvo para o roubo. Quando você fica mostrando tudo que Deus te deu, você atrai olho gordo espiritual. Inveja não é apenas psicológica, é espiritual. E quando você desperta inveja em pessoas através da ostentação das suas bênçãos, você abre uma porta para feitiçaria, para maldições, para ataques espirituais. Você comprou um carro novo? Agradeça a Deus. Celebre com sua família. Mas não precisa postar em todas as redes sociais com o hashtag abençoado para provocar pessoas que estão lutando financeiramente. Deus te deu uma casa?
Glória a Deus. Receba com gratidão. Mas não transforme isso em exibição para despertar cobiça em outros. Você recebeu uma promoção? Maravilhoso. Mas não precisa anunciar para meio mundo antes mesmo de assumir a posição. Porque aqui está o princípio. Humildade protege. Orgulho expõe. Jesus disse em Mateus 6, versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Se até a sua própria mão esquerda não deve saber, quanto mais o mundo inteiro nas redes sociais. Existe um tipo de gratidão que é genuína. Ela agradece a Deus vertical e verticalmente. Ela celebra com pessoas próximas e maduras. Ela testemunha quando Deus ordena. Mas existe outro tipo que é ostentação disfarçada. Ela quer palco, quer likes, quer admiração. E isso é perigoso espiritualmente. Provérbios 27, versículo 2 diz: que outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus próprios lábios. Quando você fica anunciando suas próprias conquistas, você rouba a glória que pertence a Deus, e você se torna alvo de ataques que poderiam ser evitados. Guarde suas bênçãos com sabedoria. Proteja seus tesouros com discrição, e deixe que Deus te exalte no tempo certo, da maneira certa, com as pessoas certas. E agora vamos para a quinta coisa. E esta é a mais perigosa de todas. Nunca conte suas estratégias de oração e jejum. Mateus 6, versículos 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Jesus foi absolutamente claro. Quando você jejua para que as pessoas vejam, você já recebeu sua recompensa. A admiração humana, o reconhecimento religioso, e nada mais. Mas quando você jejua em secreto, Deus te recompensa publicamente. E o mesmo princípio se aplica à oração. Sua vida de oração não é para ser transmitida ao vivo. Não é para ser postada em stories. Não é para ser anunciada em grupos de WhatsApp. Estou em jejum de 3 dias. Orem por mim. Estou orando e jejuando por este propósito. Minha madrugada de oração hoje foi intensa. Toda vez que você anuncia isso, você cancela o poder espiritual daquilo. Por quê? Porque você está buscando reconhecimento humano em vez de recompensa divina. Os fariseus faziam isso. Eles oravam em pé nas sinagogas. Eles tocavam trombeta quando davam esmolas. Eles desfiguravam o rosto quando jejuavam. Tudo para serem vistos. Tudo para serem admirados. Tudo para receberem glória humana. E Jesus disse que eles já tinham recebido o galardão deles. Nada mais viria do céu. Mas quando você ora no secreto, quando você jejua escondido, quando ninguém sabe o que você está fazendo espiritualmente, o Pai que vê em secreto te recompensa. E essa recompensa não é aplausos, é poder. É resposta. É manifestação sobrenatural. Existe uma dimensão de intimidade com Deus que só acontece no oculto. Existe uma profundidade de revelação que só vem quando você fecha a porta e busca a Deus longe dos olhos públicos. E existe uma multiplicação de poder que acontece quando você guarda sua vida de oração como um tesouro secreto entre você e Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia com a janela aberta voltada para Jerusalém. Mas ele não anunciava. Ele não convidava a plateia. Era entre ele e Deus. E quando veio a perseguição, quando veio a ameaça de morte, ele continuou orando da mesma forma. Porque aquilo não era performance. Era relacionamento real. Ana jejuava e orava no templo dia e noite por anos. Mas ela não fazia disso um show. Ela não buscava reconhecimento. E por causa disso, ela foi uma das poucas pessoas que reconheceu o Messias quando ele chegou. Sua vida de oração em secreto determina seu poder em público. Sua intimidade oculta com Deus define sua autoridade visível no mundo. E toda vez que você expõe o que deveria ser secreto, você perde essa dimensão de poder.
E. W. Kenyon escreveu: a força do crente não está no que ele exibe, mas no que ele guarda. O poder não vem da publicidade da sua espiritualidade, mas da profundidade da sua comunhão secreta com o Pai. Então, pare de anunciar cada jejum. Pare de postar cada oração. Pare de transformar sua vida espiritual em conteúdo para redes sociais. Entre no seu quarto. Feche a porta. Busque a Deus no secreto. E deixe que Ele te recompense publicamente com manifestações que nenhuma performance religiosa jamais produziria. Agora vamos recapitular as 5 coisas que você nunca deve contar a ninguém. Primeira, suas visões e sonhos proféticos. Guarde até o tempo da manifestação. Segunda, seus planos e projetos futuros. Execute primeiro, testemunhe depois. Terceira, suas lutas e tentações específicas. Busque ajuda com sabedoria, mas não exponha indiscriminadamente. Quarta, suas bênçãos e conquistas recentes. Gratidão genuína não precisa de palco. Quinta, suas estratégias de oração e jejum. O secreto com Deus gera poder. A exposição gera apenas admiração vazia. Quando você aplica esses 5 princípios, algo sobrenatural começa a acontecer. Suas orações ganham uma dimensão de resposta que você nunca viu antes, porque agora você está orando para Deus, não para a plateia. Seus projetos começam a prosperar de forma inexplicável, porque o inimigo não tem mais informação antecipada para preparar resistência. Suas bênçãos se multiplicam, porque você fechou as portas de inveja e feitiçaria que estavam roubando do que Deus te deu. E sua autoridade espiritual aumenta exponencialmente. Porque agora você vive na dimensão do secreto onde o poder verdadeiro é gerado. Então hoje, agora mesmo, tome uma decisão. Primeiro, identifique o que você tem exposto que deveria estar guardado. Talvez você tenha contado visões antes do tempo. Talvez tenha anunciado planos prematuramente. Talvez tenha transformado sua vida de oração em show para redes sociais. Reconheça isso diante de Deus. Segundo, faça um voto de silêncio estratégico. Decida que a partir de hoje, você vai guardar as coisas preciosas que Deus te revela. Você vai proteger seus planos. Você vai cultivar intimidade secreta com Deus em vez de buscar reconhecimento público. Terceiro, peça perdão pelas vezes que você usou espiritualidade como performance, pelas vezes que buscou glória humana em vez de recompensa divina, e declare que a partir de agora, sua vida espiritual será entre você e Deus primeiramente. E agora declare comigo: Pai, eu reconheço que tenho exposto o que deveria guardar. Tenho buscado reconhecimento humano em vez de recompensa divina. Mas hoje eu me arrependo. A partir de agora, eu guardo meu coração. Eu protejo minha boca. Eu cultivo intimidade secreta contigo. E eu confio que tu, que vês em secreto, me recompensarás publicamente. Em nome de Jesus. Amém. Mas antes de você ir, preciso te dizer uma coisa. Existe uma frase que milhões de cristãos repetem todos os dias, sem perceber que essa frase está abrindo portas para o inimigo em suas vidas. É uma frase que parece inocente, que parece até espiritual, mas espiritualmente, ela está destruindo a fé de multidões. Quando você descobrir qual é essa frase, você nunca mais vai dizê-la, e sua vida espiritual vai mudar completamente. Então não saia daqui. O próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora vai revelar essa frase mortal que você precisa parar de dizer imediatamente. Clique agora e prepare-se. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode ser a diferença entre vitória e derrota na sua vida espiritual.